Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, dia 24 de agosto. A gente agora vai destacar as principais manchetes pelo país. A gente começa agora com a capa do jornal O Globo. A manchete do dia é sobre os Estados Unidos, a questão da economia, os efeitos no Brasil, que os Estados Unidos indicam corte de juros e aliviam pressão sobre o dólar e o Banco Central. O presidente do Fed, que é o Banco Central americano, Jerome Powell, indicou que a instituição vai iniciar um corte de juros em setembro, o que fez a maioria das bolsas pelo mundo, incluindo a brasileira, fechar em alta. A sinalização vinda dos Estados Unidos deve, na avaliação dos analistas, reduzir as expectativas do mercado por uma alta de juros pelo nosso Banco Central na próxima reunião do Copom em setembro. Os dados prévios de inflação nas próximas semanas também vão influenciar a decisão do Banco Central sobre a taxa Selic. Ainda aqui em destaque na capa do Globo, a multiplicação dos pães, impulsionado pela gourmetização sobre o Rio de Janeiro, que ganhou uma nova padaria por dia durante o primeiro semestre. Também destaque na capa do Globo de hoje é o setor de bebidas e alimentos que volta a investir. Um sinal do consumo aquecido com a melhora da renda. As empresas do ramo de setor e de bebidas investirão 120 bilhões de reais até 2026. A atividade industrial, no entanto, perde força. Destaque também aqui na capa do jornal Globo são as eleições de 2024, falando sobre São Paulo. Nunes muda a estratégia para reagir a Marçal. Para conter o avanço do ex-coach nas pesquisas, o prefeito de São Paulo deve ir para o embate direto e moldar a campanha digital ao eleitor bolsonarista. Ainda também, Justiça condena influenciadora a 8 anos de prisão na maior punição por racismo no país. A brasileira que mora no exterior foi punida pelos insultos e ofensas raciais na internet contra a filha dos atores Bruno Galhaço e Giovanni Eubank. Destaque também aqui na capa do Globo são as áreas de opinião, começando com o editorial: a candidatura de Marçal exige uma maior vigilância. Anselmo Góes fala sobre a atuação do TSE em relação contra as clonagens de candidatos por inteligência artificial. Pablo Hortelado diz que a força de Marçal é mensagem, não vídeos nas redes. Eduardo Afonso sobre as companhias desagradáveis de Lula, é o que ele destaca na sua coluna de hoje. Também destaque Gustavo Poli, ele escreve sobre o sádico roteiro que o botafoguense viveu. E no segundo caderno, na área de cultura, boas surpresas de uma viagem à China. Também destaque aqui na área de insegurança, roubo de celular e assalto sobem em Botafogo, no Catete, Laranjeiras, Flamengo e Gávea, falando lá sobre algumas regiões lá do Rio de Janeiro que tiveram o roubo de celulares e os assaltos aí em alta. Também destaque aqui na área de cotidiano, recomeçar 4 perguntas a fazer antes de reatar com o ex. Também aqui na capa do jornal o Globo são destaques também as eleições americanas e a situação da Venezuela. Na charge do dia, ouvindo Kamala, ela com a bandeira dos Estados Unidos, vamos em frente que atrás tem gente. Na Venezuela, decisão pró-Maduro tem repúdio internacional e silêncio brasileiro. A validação por reeleição pelo tribunal controlado pelo chavismo recebe críticas dos Estados Unidos, da União Europeia e de países latinos, mas o Brasil se cala por hora. Ainda nas eleições dos Estados Unidos, Kennedy Jr. desiste da disputa e anuncia apoio a Trump. E por fim, o destaque no segundo caderno, a condenação no passado de dono de tela, a
acirra briga em torno de Tarsila. A decisão entre os herdeiros da pintora, que já incluía uma estimativa de um rombo de 2,2 milhões de um lado, ganhou mais polêmica. O motivo é a descoberta de uma sentença de prisão de um empresário que, do outro lado do conflito, apresentou um quadro atribuído à pintora. São esses os destaques que a gente tem na capa do Globo. E o que a gente tem no Estadão de hoje, Aceli? No Estadão, o estado de São Paulo, nós temos para ler no fim de semana, na edição deste sábado, na área de esportes, eliminatórias da Copa. A vez dos garotos, Estevão, de 17 anos, é uma das novidades da seleção de futebol do Brasil, do técnico Dorival Júnior. Na área de teatro, de cultura, a atriz Natália Timber e o vigor do palco. Aos 95 anos, ela estrela A Mulher da Van. E na área de bem-estar, exercícios para combater a ansiedade, yoga e mindfulness entre os mais eficazes. Na Venezuela, acatada na justiça, vitória de Nicolás Maduro é rejeitada pelos Estados Unidos, pela União Europeia e mais 10 países. O Brasil fica fora do grupo para o qual a decisão do Tribunal Supremo lá da Venezuela valida a fraude. Operação de São Paulo, a polícia de São Paulo realiza operação que mira esquema do PCC, o primeiro comando da capital, de lavagem de dinheiro conseguido na Cracolândia, vendendo crack no centro de São Paulo. Essa rede criminosa inclui banco, casas de câmbio, empresas no Brasil e no Uruguai e uma offshore nos paraísos fiscais. É uma verdadeira holding do crime, por isso que se chama o crime organizado. Nas eleições municipais, tem uma matéria dizendo que o PL, o Partido Liberal, e o Partido União Brasil lideram corrida por prefeituras das maiores cidades. Eles possuem mais candidatos à frente nas pesquisas nos 103 municípios com mais de 200 mil eleitores. Esta foto de destaque na capa é para a situação das queimadas em São Paulo, principalmente no interior, onde tem muita plantação de cana-de-açúcar. Olha como o sol todo cinzento, isso não é chuva não, isso é fumaça das queimadas. Incêndios no interior de São Paulo matam 2. 30 cidades estão em emergência. O fogo que atinge a região de Ribeirão Preto, que é essa da foto, Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto, interditou rodovias e assustou a população. A pedido do governo do estado, a Defesa Civil instaurou gabinete de crise. Em Urupês, 2 funcionários de uma usina morreram tentando combater o fogo. A manchete de capa do Estadão é sobre a política monetária. O FED, que é o Banco Central norte-americano, finaliza juro menor nos Estados Unidos. Dólar cai 2% e bolsa sobe. O movimento do Banco Central americano favorece os mercados brasileiros. E por último, ainda na reforma tributária, uma matéria correlata, mudanças aqui no Brasil levam o IVA a 28%, maior alíquota do mundo, Amanda. Na Folha
Folha de São Paulo de hoje, a manchete do dia são as fumaças que atingem São Paulo, que toma conta em cidades no estado de São Paulo. Aqui a principal imagem de destaque é o céu encoberto na cidade de Rio Preto, onde os focos das enchentes atingiram as matas e os canaviais. A fumaça percorreu cerca de 200 quilômetros e chegou à região de Campinas. Também destaque é que as estradas estão bloqueadas no estado e duas pessoas morreram aí no combate às chamas. Também destaque em São Paulo são sobre as eleições. Eleitores de Marçal são mais bolsonaristas, o que aponta a pesquisa Datafolha. A pesquisa mostra que 62% dos eleitores que declararam voto no influenciador Pablo Marçal se dizem ainda bolsonaristas. Há ainda 24%, que afirmam ser de centro. O prefeito Ricardo Nunes, que possui o apoio oficial do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem 38% do eleitorado afinado com a corrente bolsonarista. Também falando de São Paulo, mulher de Boulos descumpre regras do Minha Casa Minha Vida. A mulher de Guilherme Boulos comprou um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida, mas nunca morou nele. Pelas regras, o titular do contrato tem que viver no imóvel até o fim do financiamento. O local, no entanto, foi cedido ao MTST, é o que diz a assessoria da esposa de Guilherme Boulos. Ainda falando de São Paulo, gestão Nunes chama servidor para a campanha. Os funcionários das diretorias de gestão de Ricardo Nunes convocam aí subordinados para atos de campanha. O Ministério Público do Trabalho investiga se houve assédio eleitoral. A prefeitura diz que a participação deve ocorrer fora do expediente. Ainda na área de política, presos do 8 de janeiro são candidatos em 44 cidades. E também, nesse mesmo assunto de política, o Congresso negocia alta em emendas parlamentares após os acordos. Outros destaques aqui na capa da Folha de São Paulo de hoje é sobre a situação econômica lá dos Estados Unidos e como ela afeta o Brasil. Chegou a hora de cortar juros, é o que afirma aí o presidente do Banco Central norte-americano. O presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, disse ontem que chegou a hora de a instituição cortar os juros nos Estados Unidos. A taxa atual está entre 5,25% e 5,50%. A declaração repercutiu aqui no Brasil. O dólar recuou 1,95% e alcançou R$ 5,47, aí a mais de 135 mil pontos. O Fed também se reúne entre os dias 17 e 18 de setembro para alinhar essa questão dos juros. Também falando dos Estados Unidos e das eleições na Venezuela, os Estados Unidos e 10 países contestam o aval à eleição de Nicolás Maduro. Eles condenaram esse aval que a Suprema Corte Eleitoral da Venezuela deu. Na verdade, não a Suprema Corte Eleitoral, a Suprema Corte de Juízes mesmo da Venezuela, a reeleição de Nicolás Maduro, levando a pressão por uma oposição de uma posição do Brasil, na verdade. Em outro documento, 30 ex-presidentes latinos chamaram a chancela de golpe de Estado. Maria Isidro, ela escreve sobre o país que se adapta às Paralimpíadas. O intervalo entre os eventos serve para adaptar as cidades sedes. Paris vai manter o conceito dos jogos enxutos. A arena de vôlei de praia será transformada para receber o futebol de cegos. O Grande Palácio agora cedia o esgrima de cadeiras de rodas. Também falando de esportes, Dorival convoca Luiz Henrique e Estevão
para as eliminatórias da seleção brasileira. Também destaque aqui, por fim, são os editoriais. O primeiro fala sobre a transição demográfica rápida que impede os desafios, a respeito das novas projeções para a evolução da população do país e os desvios nas áreas de previdência e de saúde. E o segundo editorial, a ditadura escancarada, sobre a insistência da Venezuela em uma farsa eleitoral. São esses os destaques que a gente tem na capa da Folha. O que a gente tem no Povo, Celi? Jornal Cearense O Povo, Amanda, e internautas, telespectadores da TV da Transparência, traz na capa, ainda repercutindo, a pesquisa Datafolha sobre a sucessão em Fortaleza. E agora, o recorte dessa pesquisa, a pesquisa inicial foi sobre as intenções de voto, né, para os candidatos a prefeito, e o recorte de hoje é como Fortaleza avalia as gestões do atual prefeito, Sarto, do atual governador Eumano de Freitas e do presidente Lula. A aprovação de Sarto melhora e empata tecnicamente com o índice de reprovação pela primeira vez. A avaliação do governador Eumano de Freitas se recupera após queda na popularidade no mês de junho. E Lula mantém estabilidade na avaliação entre os eleitores da capital. Ainda é destaque na capa do jornal O Povo, esta aqui da esquerda, de azul, é uma matéria do Vida e Arte com a artista visual Azuli, é homenageada em espaço exclusivo no Festival Zeppelin. E esse senhor da direita, também no caderno Vida e Arte, é o artista plástico Roberto Galvão. Ele celebra 60 anos de carreira com exposição no MAUC, que é o Museu de Artes da Universidade Federal do Ceará. Outra foto de destaque, com esse gatinho aqui, é uma matéria sobre a conservação da Praça das Flores, que fica no bairro da Aldeota. É uma praça muito conhecida aqui em Fortaleza, fica em frente do Hospital do Exército. Praça das Flores, espaço no bairro Aldeota, passou por obras recentes de requalificação, mas enfrenta problemas, como a falta de manutenção e o abandono de gatos. Na reportagem, o Jornal Povo trata sobre o IDEB 2023. Fortaleza supera metas do MEC, do Ministério da Educação, para o ensino fundamental. Isso, o município de Fortaleza. Na área de cidades, é uma matéria registrando que existem 171 casos de febre Oropoche em 7 cidades do Ceará. E todas ali concentradas, todas ali fixadas no maciço do Baturité. Nas páginas internas nós vamos dizer quais são essas 7 cidades que concentram os casos de febre Oropoche. E por último, é destaque na capa do Jornal Povo, uma matéria no caderno de economia. Obras do 4º anel viário, que passa aqui ao lado de Fortaleza, entre Fortaleza e Maracanaú, vão até 2025 e população pede passarelas ao governador Eumano de Freitas. É com você, Amanda. A gente vai agora para os destaques na capa do Correio Brasiliense. A manchete do dia é um momento crítico para o agro com a União Europeia e em entrevista ao CB Agro que aconteceu ontem, a diretora de Relações Internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil fez um alerta para o agronegócio brasileiro.
Segundo ela, mais restrições na Europa à compra de produtos das áreas desmatadas a partir de 2025, haverá dificuldade para as exportações de produtos, principalmente das pequenas e médias empresas. Ela disse que a legislação da União Europeia não faz distinção entre o desmatamento legal e o ilegal. Então, mesmo que a abertura tenha sido feita de forma legal, a partir do ano que vem, esses produtos provenientes de áreas abertas após 2020 não poderão mais entrar na região. Foi o que disse aí a diretora das Relações Internacionais, da Confederação de Agricultura e Pecuária no Brasil. Também destaque aqui no Correio Brasiliense é o imposto aprovado na reforma tributária pode chegar a 27,97%. Cálculos do Ministério da Fazenda apontam que a alíquota sobre o imposto sobre o valor agregado, que é o IVA, após o ajuste do Congresso, deve ser o maior do mundo. Também destaque aqui é o foco de Daniele Souza, está no pódio em Paris 2024, aqui sobre as reportagens feitas pelo Correio Brasiliense a respeito dos atletas do DF que estão inscritos nas Paralimpíadas da França. Dessa vez contamos a história da primeira mulher a representar o Brasil no badminton. Também destaque aqui é sobre as eleições para a reitoria da Universidade de Brasília, que prepara um segundo turno aí para essas eleições por lá. Também falando em eleições, só que agora na Venezuela, cresce a pressão contra Maduro e as eleições venezuelanas, um dia depois de a justiça venezuelana aprovar o resultado do pleito presidencial de julho. 11 países rejeitaram a decisão e exigiram transição no governo de Caracas. Brasil e Colômbia, que exigiram a apresentação das atas de votação, intensificaram a movimentação diplomática. Também em destaque aqui o pulso dos Paralamas. Em uma entrevista exclusiva ao Correio Brasiliense, João Baroni fala sobre o seu novo livro, que conta a trajetória como baterista de uma das bandas de rock mais icônicas do Brasil. Ele disse que gravar um disco era como ir à lua. Também destaque aqui sobre a área cultural. É o arrasta-pé para levantar o eixão domingo sobre as meninas do grupo As Flor do Cerrado, que vão comandar a festa do forró amanhã lá em Brasília. Também destaque aqui são sobre as eleições nos Estados Unidos. Kamala e Trump iniciam fase decisiva com o fim das convenções. Candidatos à Casa Branca concentram esforços nos comícios e se preparam para o esperado debate de 10 de setembro. Especialistas elogiam o discurso do vice de Joe Biden, a Kamala Harris, e vem sendo sucesso aí da democrata na tentativa de unificar o partido. E por fim, destaque no Correio Brasiliense é que o Distrito Federal tem 1.343 pessoas monitoradas por tornozeleiras eletrônicas. São esses os destaques na capa do Correio de hoje. O que a gente tem no site do Valor Econômico, Celi? No Valor Econômico, nós vamos ler as manchetes do site aqui do portal, porque hoje não tem a versão impressa, né, do jornal. E, no momento, a manchete do site é o assunto que também é manchete da Folha de São Paulo de hoje. São as queimadas. Incêndios podem causar perdas expressivas a usinas e produtores de grãos em São Paulo e Paraná. Incêndios cobrem cidades de São Paulo de fumaça, Ribeirão Preto é uma, e fecham rodovias. Gestão do governador Tarcísio cria gabinete de crise. Incêndios põem em alerta produtores rurais no Paraná. Fundo, uma matéria exclusiva aqui do Valor Econômico. Fundo da MAN A7, ela que é do banco, é ligada ao Banco Master, se negou a apresentar ao juiz da recuperação judicial do Grupo Dia
o nome dos novos controladores da empresa, que são cotistas do fundo gerido por ela e que comprou a varejista do grupo espanhol. Até agora, o Congresso acrescentou 6,5 pontos à alíquota do IVA, mudanças na Câmara, na reforma tributária, aumentam a alíquota de referência do IVA para 27,90%, diz o Ministério da Fazenda. Aqui a foto das queimadas no interior de São Paulo. Lá está o caso sério. Na política, tem uma matéria dizendo que Lula conversa com o presidente da Bolívia, o Petro, e discute posição conjunta sobre a Venezuela. 10 países latino-americanos, os Estados Unidos e a União Europeia, rejeitam decisão da Suprema Corte da Venezuela que referendou a eleição de Nicolás Maduro para o 3º mandato como presidente daquele país. Ex-chefes de governo denunciam um golpe de Estado na Venezuela. Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado diz que não foi procurado para agendar sabatina de diretores do Banco Central. Galípolo sabe que não vai escrever um livro no Banco Central, diz Beluso. E no resumo da semana, bancos centrais acentuam volatilidade dos mercados. Outra matéria, a matemática do anúncio de novos investimentos da Volkswagen em São Paulo. Na política, o ministro Flávio Dino determina que a CGU, a Controladoria Geral da União, tome novas medidas para dar mais transparência às emendas parlamentares. Ele pediu que a Controladoria Geral da União dê uma reformulação no portal da transparência, tem esse portal específico para o cidadão brasileiro consultar as contas, as compras, o dinheiro público, você pode encontrar lá, e o Flávio Dino quer que crie um setor dentro do portal da transparência só para mostrar os gastos, as verbas que são direcionadas para os municípios ou para os estados através dos parlamentares. Essas são as emendas parlamentares, de comissão, individual ou de bancada. Pacheco, em resposta a Flávio Dino, o Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, diz que solução está encaminhada e que emendas serão destravadas. Na área de finanças, conheça a startup que desponta no mercado de carbono no Brasil. Novo chefe da Starbucks vai trabalhar da praia e divide opiniões. Saiba por que Napoleão desistiu de invadir o Brasil em 1806. Valor Invest. Onde investir nos próximos meses deste ano? Neogrid lança inteligência artificial para conectar indústria e varejo. Eleições 2024 em São Paulo. Qual é o teto nas pesquisas eleitorais de Pablo Marçal, que é candidato a prefeito da capital paulista pelo PRTB? Na área de finanças tem uma matéria, a dinastia por trás do Prêmio Nobel investe em gestão de fortuna. Fundo do BTG vence participação na Fazenda Futuro. 3 ministros do STF já votaram para manter o julgamento do processo de revisão de vida toda. Na área de empresas, tem uma matéria dizendo que a Light remarca a Assembleia com credores internacionais para setembro. Cresce interesse estrangeiro e setor portuário prepara nova fase de fusões
e aquisições. E por último, Amanda, é aqui destaque na capa do site do Valor Econômico, as Casas Bahia registra lucro líquido de 37 milhões de reais nesse primeiro semestre deste ano. É com você. A gente vai agora para as páginas internas de cada jornal, começando agora com a área editorial do jornal O Globo. O primeiro fala sobre a candidatura de Marçal lá em São Paulo, que exige maior vigilância. Condenado por furto e acusado de violar a lei eleitoral, a surpresa paulistana está longe de ser apenas folclórico. O segundo editorial, motofaixa exclusiva contribui para reduzir a letalidade no trânsito. Depois do sucesso em São Paulo e em Santo André, o Rio de Janeiro também adotou a iniciativa como uma forma experimental. Na área de política, o destaque também são para as eleições de 2024, falando sobre a presença de Pablo Marçal nas eleições pela disputa pela capital paulista. Nunes aposta em influenciadores de direita e agendas com Bolsonaro e Tarcísio para frear Marçal em São Paulo. Aqui destaque as fotos dos dois candidatos que são mais ligados às frentes bolsonaristas. Ricardo Nunes, que é o atual prefeito, é oficialmente apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas Pablo Marçal tem um perfil mais parecido com o do ex-presidente e vem atraindo aí alguns eleitores. Também destaque sobre São Paulo, é sobre esse meteoro goiano que abalou as estratégias, ainda falando sobre Pablo Marçal. O candidato do PRTB sobe nas intenções de votos, centraliza a atenção em debates e faz campanhas mudarem de rota no início da corrida eleitoral. Aqui os destaques são para alguns candidatos que lançaram aí vídeos na internet com respostas a Pablo Marçal. Também destaque nas eleições pelo Sudeste são as eleições no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Aliado do PT, Eduardo Paes lidera entre os bolsonaristas do Rio de Janeiro. O líder nas pesquisas, o prefeito tem ampla vantagem, inclusive entre os evangélicos e os eleitores de Bolsonaro, que é o padrinho político de Ramagem. Ontem ele jurou pelo Vasco e pela Portela que não vai concorrer ao governo do estado em 2026. Se for reeleito. Também destaque aí pelas eleições, Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira são escalados para tentar alavancar a Ramagem lá no Rio de Janeiro. Os bolsonaristas foram a eventos do deputado para reforçar o laço com Jair Bolsonaro. Também destaque aqui, sem ir às ruas, Amorim faz campanha fantasma. Ele que está aí disputando a prefeitura carioca, é o candidato pelo União Brasil, não realizou atos públicos na primeira semana de campanha, mas foi cabo eleitoral na Baixada. Destaque também na área de política, ainda sobre as eleições deste ano, a Polícia Federal abre um inquérito a cada 2 dias para apurar a compra de votos. 10 pessoas já foram levadas a delegacias em 100 casos este ano. A corporação deve intensificar as ações às vésperas aí do pleito. Também em destaque é a Procuradoria-Geral da República, que solicita novos laudos para analisar o caso das joias. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu mais informações antes de decidir sobre uma eventual denúncia contra Bolsonaro, o que deve ocorrer após as eleições. Também destaque pela política é sobre as eleições em Teresina, aqui nossa vizinha. O petista Tucano enfrenta ex-prefeito em Teresina. O partido do presidente Lula aposta em Fábio Novo, que já foi filiado ao PSDB, e em popularidade do governador do Piauí para conquistar a capital do estado pela primeira vez. Silvio Mendes, que é do União Brasil, tenta voltar ao posto e o atual mandatário corre por fora. Também destaque aqui na área de política é sobre o Congresso Nacional, que deve
recorrer à Lei de Diretrizes Orçamentárias e a uma PEC para ajustar as emendas parlamentares em novas medidas. O ministro Flávio Dino determinou que o site do governo dê mais transparência às verbas parlamentares. Aqui em destaque a fala de Confúcio Moura, que é o relator da LDO. Ele diz sobre as emendas PIX: eu creio que deverão ser apenas investimentos, nominando quem é o autor, provavelmente uma conta em separado e com rastreabilidade. Também destaque é que o STF libera 3 ações sobre o Marco Civil da Internet. Relatores querem uma análise conjunta em plenário depois das eleições. O ministro Luiz Roberto Barroso definirá a data dessa análise conjunta. Pelo Brasil, o Mistério no Espaço Aéreo, a FAB, que é a responsável pela aviação aqui no Brasil, registrou 30 relatos de pilotos que viram OVNIs no Brasil em 2023. Aqui também o jornal Globo mostra também em destaque para o Ceará. Ele aparece com esse pontinho, 2 pontinhos vermelhos aqui no mapa, e diz que um objeto de grande tamanho, em formato de caneta e amarelo, foi visto no céu de Fortaleza em 21 de novembro do ano passado. Antes disso, em Beberibe, foram vistos mais de 10 objetos em formas de pontos coloridos brilhantes se deslocando sobre o mar na madrugada de 18 de setembro. OVNIs não significam necessariamente extraterrestres, mas pode ser classificado como um objeto não identificado pelo céu. Também destaque pelo Brasil é o racismo contra Tite, a filha de Bruno Galhaço e Giovanna Bank, é punido com maior pena já aplicada. A mulher sentenciada, a Daiane Alcântara Couto de Andrade, que proferiu ofensas racistas à criança, é sentenciada a mais de 8 anos e 9 meses de prisão por ofender a filha de Bruno Galhaço e Giovanna Eubank. Aqui, os filhos do casal em Fernando de Noronha. A influenciadora, ela se diz influenciadora e escritora, conhecida como Dai McCarthy. Ela vive na Grécia e sobre esse assunto, o Bruno Galhaço e Giovanna Eubank disseram que, apesar de ser tardio, essa sentença é histórica. A Tite, que é essa criança, que é a filha do casal, ela foi alvo de ofensas racistas apenas com 4 anos de idade. As ofensas foram feitas após a adoção de Tite pelo casal. Também destaque é o Instituto Helena Floresbal, que completa 11 anos em agosto. A organização apoia mais de 30 entidades com foco em crianças carentes com deficiência, além de idosos. Outros destaques aqui no Jornal Globo é na área de economia. O mercado aquecido aposta no consumo. Gigantes de bebidas e alimentos vão investir 120 bilhões no Brasil até 2026. Também destaque aqui na economia é o Ministério da Justiça, que faz acordo com bancos para combater possíveis fraudes virtuais. Setores públicos e privados têm se organizado quanto a criminalidade, é o que diz o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Grupos vão elaborar melhor estas propostas. Sobre a reforma tributária, a Fazenda estima uma alíquota de 27,9%. A nota técnica confirma o impacto após o aumento das isenções que foi proposto aí e aprovado pela Câmara dos Deputados. Também na área da economia, chegou a hora, diz Powell, sobre baixar os juros lá nos Estados Unidos. Essa foi a declaração do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que dá claros sinais de que haverá a queda na taxa básica de juros no país norte-americano a partir de setembro, o que vai reduzir a pressão aí sobre o Banco Central brasileiro. Em destaque também agora pelo mundo é a cautela extrema. Lula e Petro se descolam da região ao não condenarem o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela. Aqui também em destaque pelo mundo é Kennedy Jr., que deixa a disputa e anuncia apoio a Donald Trump. Independente chegou a ter 14% em pesquisas nacionais, mas a entrada de Kamala minou boa
boa parte de sua base. São esses aqui os destaques que a gente tem dentro do jornal o Globo. E o que o Estadão fala hoje, Oceli? Eu começo, Amanda, pela coluna do Estadão, que é escrita pela jornalista Rosiane Kennedy. Alexandre de Moraes deveria abrir mão de relatoria sobre vazamento de mensagens de WhatsApp, dizem ministros. Apesar de o ministro Alexandre de Moraes ter consultado e obtido apoio de alguns de seus pares no Supremo, na Suprema Corte, para instaurar o inquérito que apura o vazamento de mensagens de servidores de seu gabinete, avançam nos bastidores do STF, Supremo Tribunal Federal, avaliações de que, abre aspas, seria adequado ou recomendável, fecha aspas, ele, Alexandre, abrir mão da relatoria. Sob reserva, um magistrado comparou o caso com a atitude adotada na investigação das supostas ameaças violentas e perseguição à família de Moraes no aeroporto de Roma, na Itália. Ele se declarou impedido para relatar e o inquérito foi redistribuído. Ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo, endossa a observação, abre aspas, fica ruim relatar ante o fato, de alguma forma, ele ter figurado no cenário. É preciso observar o princípio do juiz natural, disse Marco Aurélio Melo, que é ministro aposentado do STF. Moraes deveria se afastar da relatoria tanto pelo instituto do impedimento quanto pela da suspeição. Essas são duas formas previstas no Código de Processo Penal para manter a imparcialidade do juiz. Ressalta o advogado criminalista e professor de prática penal, João Rezende. Outra nota aqui da coluna do Estadão é dizendo que o Ministério da Justiça começa na segunda-feira, dia 26, uma mobilização nacional para coletar material genético e impressões digitais. O objetivo é identificar pessoas desaparecidas. A iniciativa é coordenada pelo secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarubo. E a outra nota, a força-tarefa do governo Lula para definir novos procedimentos de execução de emendas parlamentares, como determinou um acordo feito terça-feira, numa reunião de terça-feira com representantes dos três poderes da República, reuniu-se ontem pela primeira vez essa força-tarefa. A reunião foi mais técnica que política. Ficou claro que não pode haver retrocesso em relação ao que o Supremo estabeleceu com relação às emendas parlamentares, com mais transparência, com rastreabilidade, com eficiência. Vamos para a página dos editoriais. O primeiro editorial do jornal O Estado de São Paulo é um assunto que foi editorial também do jornal O Globo, no Rio de Janeiro, que a Amanda leu. E diz o seguinte, é uma crítica à ameaça que representa esse candidato a prefeito de São Paulo, esse Pablo Marçal, que está empatado tecnicamente, os três estão empatados tecnicamente na última pesquisa do Datafolha. O atual Guilherme Boulos está um pouquinho acima, que é do PSOL. Em segundo está o Pablo Marçal e em terceiro o atual prefeito, que é o Ricardo Nunes, do MDB. E esse Pablo Marçal, esse influencer que veio das redes sociais, desse mundo digital,
Ele arranjou esse partido aí, PRTB, e é candidato à Prefeitura de São Paulo e está disputando ali cabeça a cabeça nesse primeiro momento da campanha eleitoral. Diz o seguinte, o título do editorial do Estadão de hoje: o espectro do niilismo político. O que é isso? O espectro do niilismo político. Espectro é ameaça, é o fantasma do niilismo. E o que é niilismo? A gente vai recorrer ao pai dos burros, o dicionário. Niilismo é uma visão de mundo que ressalta a falta de significado ou propósito na vida, a ausência de valores morais absolutos e a crença da inexistência de verdades. É um caos, é a filosofia do caos. Repetindo o título do editorial: o fantasma do niilismo político. O vandalismo que Marçal representa não surgiu da noite para o dia. Para enfrentá-lo, é preciso que o radicalismo do amor à política se imponha ao radicalismo dos que odeiam a política. Segundo editorial, o maná dos fundos de pensão. Outra palavra difícil, maná. Onde é que vem essa palavra maná? Vem da Bíblia, o maná do deserto. Na Bíblia fala que o maná é um alimento milagroso que Deus providenciou para os israelitas no deserto. E o editorialista do jornal O Estado de São Paulo pega essa palavra para dizer o maná dos fundos de pensão. Intenção do governo de afrouxar as amarras que protegem investimentos de fundos de pensão de estatais, desrespeita direitos dos funcionários que poupam para melhorar a sua aposentadoria. Páginas de artigos. O primeiro é do consultor Bolívar Lamonier e ele indaga: uma luzinha no fim do túnel? Pelo lado da política, desenvolvimento requer um elenco com disposição para deslanchar uma reforma abrangente. O segundo artigo é escrito pelo engenheiro Marcelo Guterman. De volta ao Muro de Berlim. Economistas da Declaração de Berlim preconizam a ascendência dos governos, ação coletiva, sobre os mercados, ação individual. Nas páginas de política, é uma matéria mostrando que o PL, Partido Liberal, e o Partido União Brasil lideram disputas por prefeituras das maiores cidades do país. O PL, a sigla de Bolsonaro, e o União Brasil, uma legenda nascida da fusão do antigo DEM, que antes era PFL, aí passou para DEM, uma fusão do DEM com o PSL, aí surgiu a União Brasil. Esses dois partidos possuem mais candidatos à frente em levantamentos de intenção de voto nos 103 municípios com mais de 200 mil eleitores. E aqui tem um gráfico. O PL lidera com seus candidatos nas intenções de voto em 21 cidades, com mais de 200 mil habitantes. Depois vem a União Brasil, os seus candidatos estão liderando em 20 cidades, e depois vem o PT em 15 cidades. E depois o PSD do Gilberto Kassab em 12, MDB em 11, Republicanos em 8, PSDB em 7. Essas são aqui as primeiras 6 cidades. PL 21, liderando nas pesquisas, inclusive União Brasil em 20,
União Brasil é do candidato Capitão Wagner, que está liderando as pesquisas aqui em Fortaleza. E o PT em 15 maiores cidades com até 200 mil habitantes. Outra matéria na área de política é sobre essa questão lá em São Paulo, associação em São Paulo. Predomínio na direita, ideologicamente, a direita, é a disputa velada da briga da família Bolsonaro com o Pablo Marçal. Essa briga está muito mais nas redes sociais, eles estão brigando e trocando farpas. Outra matéria de política é dizendo, com relação ao STF e o TSE, perito pede acariação com delegado no inquérito das mensagens de WhatsApp vazadas. Mensagens dos assessores do ministro Alexandre de Moraes. Justiça ordena bloqueio de R$360 mil de Jair Renan, o filho de Bolsonaro, que é candidato a vereador lá em Balneário Camboriú. E por que a Justiça de Brasília determinou esse bloqueio nas contas dele de 360 mil? É porque o Santander está cobrando essa dívida e ele não paga. Aí o Santander entrou na Justiça e a Justiça mandou, como ele não paga, como ele é velhaco, aí a Justiça mandou bloquear as contas dele, 360 mil, para pagar ao Santander. É o filho mais novo do ex-presidente Bolsonaro. Nas páginas internacionais, é sobre a Venezuela. Estados Unidos, União Europeia e 10 países rejeitam decisão judicial que ratifica a vitória de Maduro lá na Venezuela. Esse grupo de Estados Unidos, União Europeia e 10 países da América Latina, esse grupo não inclui o Brasil, que afirma que decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela valida fraude eleitoral do chavismo e exige atas de votação e pede auditoria. Nesse sentido, o Brasil está caminhando junto com a Bolívia. Lula busca, aqui a segunda matéria da mesma página, o presidente Lula busca coordenar a resposta em conjunto com a Bolívia. Imigração expõe vice de Câmara a ataques de Trump. É a briga também pela presidência dos Estados Unidos. Eles estão lá em campanha, a eleição é em novembro. Nas páginas de Brasil, que é que ele chama de metrópole, tem uma matéria, e essa série de matérias sobre o crime organizado em São Paulo vem sendo trazida pelo Estadão. E na matéria de hoje diz que a polícia mira sistema bancário do PCC que lava dinheiro conseguido da Cracolândia. Anvisa libera a importação de vacinas sem registro. É outra matéria. Em São Paulo, incêndios florestais põem 30 cidades em emergência. 2 morrem tentando apagar incêndio. Licitação para o Parque Campo de Marte só tem um interessado. Nas páginas dos esportes, de olho em rendimento, Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira de Futebol, põe sangue novo na seleção. Lista da Seleção Brasileira para jogos das eliminatórias traz novidades como Estevão, de 17 anos, Luiz Henrique e Pedro, atacantes que atuam no futebol do país.
Aos 17 anos, Estevão simboliza a reformulação liderada por Dorival Júnior. Treinador sinaliza com renovação na seleção, mas diz a matéria, mas ainda se apega a Neymar. Palmeiras parte para a primeira das 15 finais na luta pelo título. Caderno de Economia e Negócios. Dólar recua 1,99% e bolsa sobe 0,32%, com indicação de juro menor nos Estados Unidos. A aposta é de corte de 0,25 ponto, mas mercado não descarta alívio maior. Compra de ativos na pandemia corrói finança pública, mostra estudo. Equipe econômica pode limitar a alta de imposto de empresas a 2025. Projeção indica receita extra de 25 bilhões de reais com mexida de tributos. Mudanças levam o IVA a 28%, maior alíquota do mundo. Cálculo do Ministério da Fazenda leva em conta 10 alterações realizadas na Câmara Federal, como a inclusão das carnes na cesta básica de alimentação do brasileiro. Volkswagen confirma investimento de 13 bilhões de reais em São Paulo para 3 novos modelos. O aporte faz parte dos 16 bilhões já anunciados pela montadora e será utilizado até 2028. Recursos serão destinados para as 3 fábricas da empresa no estado de São Paulo. Governo libera 6 bilhões a novos combustíveis. Tem uma matéria sobre comportamento, o vício de trabalhar. O workaholic, que trabalhou um dia após acidente, muda de vida ao ser demitida. É a Daniela Bertoldo. É uma entrevista com ela. Ela tem 47 anos. Depois de trabalhar, depois de 25 anos dedicada à profissão, a empresária chega à conclusão de que a vida não é só trabalhar e tenta ajudar as mulheres. O workaholic é uma palavra que significa vício em trabalhar. É um vício, que não mata ninguém. É um vício que traz mais benefício para a pessoa. É diferente do vício com as drogas, com cocaína, maconha, o álcool, que além de tira dinheiro e estraga com a saúde da pessoa. Então, essa palavra é para o mundo do trabalho. Vício em trabalhar. Gestores prevêem fundos imobiliários mais atrativos. E, por último, essa entrevista com essa dama do teatro brasileiro, Natália Timber. Força e sutileza. Natália, aos 95 anos, leva ao palco a peça A Mulher da Van. Uma bênção, 25 anos trabalhando, cabeça excelente, decorando o texto. É uma maravilha. É com você, Amanda. A gente segue agora para as páginas internas da Folha de São Paulo. O primeiro destaque é na área editorial, na área de opinião. A charge do dia que mostra Pablo Marçal como um dragão que está aí comendo as ovelhinhas como um lobo mau, enfim, uma comparação entre a situação lá em São Paulo. Nos editoriais, transição demográfica rápida impõe desafios. Com o envelhecimento, a população brasileira cairá antes do esperado a partir de 2042, o que trará impactos na previdência social e também na área da saúde. No segundo
Segundo editorial, a ditadura escancarada. Decisão da alta corte da Venezuela completa o descaramento da farsa eleitoral de Maduro lá na Venezuela. Na área de política, Fábio Zanini escreve: quem quer dinheiro? A possibilidade de a punição de Pablo Marçal por conta da remuneração por cortes de vídeos por apoiadores levou a preocupação a um grupo de aplicativo, o Discord, dedicado ao tema. É verdade que o campeonato de cortes vai acabar? Ou é só uma abobrinha? Perguntou um dos integrantes na terça-feira na comunidade Cortes do Marçal, com 3.500 usuários. Vai nada, respondeu outro administrador. Mas e se eu for tirar ele? Emendou o outro. Não vai acabar não, reafirmou o coordenador. Também destaque aqui nas áreas de política, e as próximas páginas também terão destaque aí para Pablo Marçal. Eleitor de Marçal é mais bolsonarista do que os de Nunes, afirma o Datafolha. O influenciador avança em correntes de apoiadores de Bolsonaro em São Paulo, onde 63% rejeitam votar no nome indicado pelo ex-presidente, ou seja, Ricardo Nunes. Também destaque aqui sobre Marçal é que entre os brancos, evangélicos e bolsonaristas ele continua subindo. Eleitores de 35 a 59 anos também ajudaram o ex-coach a empatar na liderança. Na área de análise, influenciador vem de Davi versus Golias ao avançar sobre Nunes. Também falando de Pablo Marçal, na área de análise, o bolsonarismo 2.0 de Marçal encurrala o próprio Bolsonaro. O bolido exógeno atinge mais Nunes, mas obriga a recálculo de todos na disputa. Também aqui falando sobre São Paulo, Nunes terá mais da metade do tempo de TV e Marçal fica fora aí desse tipo de propaganda eleitoral. O prefeito de São Paulo acumula a maior aliança com 12 partidos. Bolo é o segundo com maior tempo lá na disputa. Ficha de Marçal e Tarcísio marcaram a virada da família Bolsonaro. Também em São Paulo, Tabata sobe o tom nas redes e tenta surfar em efeito Marçal. A candidata do PSB monta a estratégia de uma proposta e uma pancada, mas poupa ex-aliado da Atena nos embates. Também destaque aqui sobre São Paulo é mulher de Boulos que descumpre regras de programa de governo. A assessoria diz que o imóvel do Minha Casa Minha Vida foi cedido ao MTST depois de um ano do financiamento. Ela que financiou aí uma propriedade, um imóvel, um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida. Também em São Paulo, a prefeitura convoca servidores para atos de Nunes em campanha. Alvo de investigação, a gestão municipal diz não autorizar a utilização do equipamento público para fins eleitorais. Também destaque na política de São Paulo é que os candidatos mudam o visual para atrair os eleitores. Os trajes de políticos podem ser indicativos de tom que adotam na campanha aqui os candidatos à prefeitura de São Paulo. Também falando do estado de São Paulo, o candidato em Guarulhos diz estar certo de apoio de Bolsonaro. Também sobre as eleições deste ano, presos do 8 de janeiro disputam eleições em 44 cidades com restrições judiciais. Os candidatos fazem parte do grupo que foi detido em Brasília após ataques golpistas aos prédios dos três poderes. No Rio de Janeiro, Ramagem mira eleitores evangélicos, mas esbarra em costuras de Eduardo Paes. Na área da política, Anos Vargas foram embrião para a polarização. Há 70 anos, o líder político gaúcho se matou no Palácio do Catete, saindo da vida para entrar na história brasileira, como diz ele mesmo. Também em destaque na política é o Congresso e o Planalto, que negociam verbas para as emendas parlamentares maior do que prevê o acordo com o Supremo Tribunal Federal. Também em destaque, Demetrio Magnoli fala sobre os juízes de Caracas em relação à Venezuela. Maduro governa por meio da máxima repressão e humilha a diplomacia brasileira.
Também destaque, Moraes associa vazamento à tentativa de fechar o Supremo, falando aí sobre as mensagens vazadas de seus ex-assessores. O ministro retira o sigilo do inquérito e cita busca para desestabilizar as instituições. Também em destaque na área da justiça, que o presidente do Superior Tribunal de Justiça diz que aflito com a ausência de mulheres no tribunal. Também em destaque pelo mundo, as eleições na Venezuela, os Estados Unidos e mais 10 países condenam chancela a reeleição de Maduro. O comunicado aumenta a pressão por uma posição do Brasil que ainda não se manifestou. Também sobre esse mesmo assunto, o ex-presidente da Colômbia, Iván Duque, diz que Lula abriu as portas para o ditador venezuelano, mas foi enganado por ele. Também em destaque pelo mundo, Igor Patrick escreve sobre o líder supremo e o poço das contradições sobre as decisões de Deng Xiaoping que selaram o destino da China. Também em destaque pelo mundo, em Kiev, Modi pede a Zelensky que dialogue com a Rússia. Também destaque aqui em visita à capital ucraniana, o primeiro-ministro indiano defende a solução pacífica para o fim da guerra. Em destaque também é um ataque à faca que deixa pelo menos 3 mortos em festa da diversidade no oeste da Alemanha. No mercado, o destaque é que chegou a hora de reduzir os juros, foi o que disse o presidente do Banco Central americano. A indicação explícita de cortes nas taxas do dólar fez o Brasil ter uma queda aí forte nas taxas do dólar, aqui em comparação com o Brasil, de 1,95%, que fez o dólar baixar. Também a indicação do Fed não muda as perspectivas de alta taxa no Brasil, é o que confirmam aí alguns especialistas nesse sentido. Também na área de economia, Marcos Mendes, ele escreve: o legislativo no orçamento não é um sinônimo de emenda parlamentar. O STF tentou, mas o acordo com o executivo não levará a mudanças significativas. Ainda sobre a economia, a equipe econômica pede a Lula que acelere a indicação para o Banco Central. A ideia é que o nome para comandar a autoridade monetária já saia na semana que vem. Esse aqui em destaque é Gabriel Galípolo, ele que é cotado aí entre os petistas para suceder Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Em destaque também a reforma tributária, que essas mudanças que aconteceram aí em alguns alimentos e elementos que foram incluídos nas cestas básicas, na cesta básica, essas mudanças na reforma tributária elevam a alíquota média para quase 28%, é o que diz o Ministério da Fazenda. O patamar, então, seria o mais alto do mundo. O maior impacto vem da inclusão das carnes na cesta básica, que está aí isenta de tributos. Também aqui falando sobre o orçamento, é o Tribunal de Contas da União que alerta o governo sobre as previsões otimistas demais para o orçamento. Ainda em destaque aqui é sobre a área de economia. Thomas Piketty escreve um livro para preguiçosos, sacrificando argumentos. Ida da Rondeau para NDB-PAR é vista como contraponto a Silveira, ligado a Sarney, ex-ministro de Minas e Energia de Lula, conhece o setor e tem o apoio do presidente. Também em destaque aqui a região Nordeste, na verdade a região Norte, que o apagão na região Norte pode ter sido causado por queimadas, é o que diz ministro aí de Minas e Energia. São esses os destaques que a gente tem dentro da Folha de São Paulo. E o que a gente tem no Povo, Celi? Jornal O Povo, a gente começa, a primeira matéria das páginas internas, é essa matéria que já dissemos, já falamos nas páginas dos jornais do sul do país. O Flávio Dino, ministro do STF, determina novas medidas para garantir transparência das emendas parlamentares. Medida, principalmente das emendas PIX. Medida faz parte de um novo pacote de determinações
após o acordo selado entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Controladoria Geral da União, a CGU, apresente em até um mês, 30 dias, uma proposta de reestruturação do Portal da Transparência, que é do governo federal, esse portal, sem embaraços ou obstáculos ao acesso das informações sobre o chamado orçamento secreto. Flávio Dino se refere aos detalhes sobre as emendas de relator, mecanismo principal do esquema e sobre emendas de comissão, que segundo ele também estão sendo distribuídas, dinheiro distribuído sem clareza. Como o Congresso, Senado e Câmara estão colocando impedimento, barreirando essa transparência na liberação desse dinheiro, que é público, eles não querem dizer para onde é que vai o dinheiro, Flávio Dino está determinando que o governo, que o executivo, coloque no portal da transparência o quanto foi liberado, para onde foi, uma maneira de democratizar essa questão, já que os deputados e senadores estão querendo colocar isso, sabe, de uma maneira escondida. E o Flávio Dino está batendo nessa tecla e por isso está essa briga do Supremo com o Congresso Nacional. Outra matéria é dizendo que no Ceará, extrema pobreza cresce entre os homens e reduz entre as mulheres. O cenário da extrema pobreza no Ceará apresentou um crescimento entre os homens e uma redução entre as mulheres nos anos de 2021 a 2023. Em 2021, a distribuição de homens na extrema pobreza era de 46,3%. Já no ano passado, o número passou para 52%. O levantamento, em 2023, o valor foi reduzido para 48%. O levantamento é do artigo Perfil da População em Extrema Pobreza, Diferenças Regionais e entre os Estados do Nordeste, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Os motivos que explicam a diferença entre os dois grupos requerem mais análises, mas apresentam fatores ligados às políticas públicas, explica Flávio Ataliba, economista coordenador do Centro de Estudos para o Desenvolvimento do Nordeste da Fundação Getúlio Vargas. Se explica porque hoje o Bolsa Família não vem mais no nome do homem da casa, vem no nome da mulher. É por isso que dá essa diferença aí entre mulheres e homens na extrema pobreza. Outra matéria, outra nota, dizendo que em Fortaleza, é o programa Fortaleza Capacita, da Prefeitura Municipal. E a Beira-Mar, esse fim de semana, aqui em Fortaleza, recebe uma feira. Empreendedores do programa Fortaleza Capacita participam da Feira de Pequenos Negócios, que ocorre na Avenida Beira-Mar, desde ontem e vai até amanhã, domingo. E acontece de 16 às 21 horas. A feira, em frente ao Parque Bisão, no Mucuripe, é uma iniciativa da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, SDE, e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Outra nota aqui da Prefeitura é dizendo que a Prefeitura de Fortaleza lançou o edital para implantar quiosques na ponte, em cima da Ponte dos Ingleses, que popularmente se chama, mais conhecido como Ponte Metálica, que fica ali na Praia de Iracema. E a reinauguração da ponte vai acontecer amanhã, às 16 horas. Então, a Prefeitura está fazendo esse edital, chamando
quem quiser participar e colocar quiosques em cima da ponte para comercializar, que entre em contato com a Prefeitura Municipal de Fortaleza. Outra matéria, agora na área de esportes, é dizendo que o Tite, técnico do Flamengo, foi internado ontem no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, após sofrer elevações de frequência cardíaca e arritmia causadas pela altitude em La Paz. Ele estava vindo da Bolívia, onde o Flamengo perdeu por 1-0 para o Bolívar, e chegando aqui no Brasil, ele foi internado, passando mal com essa arritmia por causa da altitude da Bolívia. Quem também passou mal foi o zagueiro do Nacional do Uruguai, aqui no jogo contra o São Paulo. Ele passou mal dentro de campo na hora do jogo, desmaiou, caiu e foi levado para o hospital Albert Einstein e vai ficar hospitalizado. No momento foi um alvoroço, assim, todo mundo ficou preocupado, mas foi também constatado que a arritmia cardíaca, e ele vai ficar hospitalizado aqui em São Paulo até segunda-feira. Só depois que ele vai ser liberado para voltar para o país dele, para o Uruguai. Ele é do Nacional do Uruguai, esse atleta. Na área de economia, é a matéria: mudanças elevam alíquota, mudanças feitas pela Câmara Federal. Não está ainda, está ainda em tramitação. É uma proposta. Tem que passar pelo Senado e depois passa pelo presidente da República para vetar ou sancionar, mas as mudanças até agora feitas pela Câmara Federal no projeto que regulamenta a reforma tributária está elevando os tributos para 27,97%, que é o maior de todos os países. E isso está preocupando o Ministério da Fazenda. A charge de hoje do Cleiton, olha aqui: Bolsonaro versus Marçal. Os dois com a bombazinha aqui, querendo detonar um ao outro. E o motivo dessa briga entre a família Bolsonaro e o Pablo Marçal, esse empresário influencer lá de São Paulo, o motivo é a disputa pelo voto dos eleitores conservadores de São Paulo. É o que é chamado os votos da direita, dos eleitores mais conservadores. Na coluna vertical, a principal nota é dizendo que o dinheiro do fundão, que chama de fundão, é o fundo eleitoral. É um dinheiro, se eu não me engano, esse ano são 4 bilhões, quase 5 bilhões de reais. É um dinheiro tirado do cofre público, tirado do Tesouro Nacional e entregue aos partidos, para os partidos pagarem, financiarem as campanhas eleitorais. É dinheiro de todos os brasileiros, tirado dos impostos e é dado aos políticos para eles pagarem as campanhas, com todos os candidatos de todo o Brasil. Então, esse dinheiro do fundão eleitoral chega à campanha aqui em Fortaleza. Diz o seguinte a nota: PDT e PT deram largada ontem nos repasses do fundo eleitoral de partidos políticos a candidatos à Prefeitura de Fortaleza, em eleição que promete ser das mais aditivadas em dinheiro, em grana, pelo fundão eleitoral em todo o Brasil. Saíram na frente os candidatos José Sarto, do PDT, e Evandro Leitão, do PT, que receberam juntos, somente esta semana, 10 milhões e 800 mil reais. Até agora, essa é a primeira remessa. Ao todo, foram 2 repasses feitos pelas direções nacionais de cada partido, o PDT e o PT. Com o candidato do PDT, o
O Sarto o PDT recebeu, só dessa primeira remessa, 7 milhões e meio de reais para o PDT nacional, que o presidente nacional é o André Figueiredo, que é daqui do Ceará. Então, a direção nacional do PDT mandou para a campanha do Sarto 7 milhões e 500 mil, só nessa semana. E o candidato do PT, que é o Evandro Leitão, a campanha dele recebeu 3 milhões e 300 mil reais, também é só a primeira remessa, para iniciar a campanha do Evandro Leitão, que é o candidato do PT aqui em Fortaleza. Outros candidatos com promessa de repasses expressivos, vindo dos próprios partidos, incluem o deputado bolsonarista André Fernandes, do PL, e o ex-deputado federal Capitão Wagner, do União Brasil. Ambos apostas grandes para seus partidos nas disputas municipais deste ano. E outra matéria é dizendo que amanhã o candidato do PT, Evandro Leitão, inaugura o seu comitê central de campanha, amanhã às 16 horas, na Avenida Washington Soares. É a partir das 17 horas essa inauguração. Aí com a presença de todos os apoiadores petistas do Estado e também figuras nacionais. Continuando nas páginas internas do Jornal Povo, a reportagem de hoje é sobre ainda o IDEB. Fortaleza supera metas, mas retrocede no ranking geral. Medidor, o IDEB, medidor da qualidade do ensino no país, indicador aponta desempenho igual aos dos últimos anos nas séries do Fundamental. Entre as capitais, porém, Fortaleza retrocedeu ao patamar de 2017. Isto aqui o ranking. Anos iniciais, capitais brasileiras IDEB 2023. Isso nos anos iniciais. Fortaleza aparece em 9º lugar entre as capitais com 5,9. Primeiro é Goiânia, com 6,5. Nos anos finais, Fortaleza aparece no 5º lugar, com 5,2. Nesse caso aqui, nas séries finais, Teresina lidera com a nota 5,8, segundo o IDEB 2023. Nas páginas de política, daqui é a primeira matéria, como o eleitor de Fortaleza avalia as gestões de Sarto, o prefeito, o do governador Elmano e de Lula. É a pesquisa ainda do Datafolha. A aprovação de Sarto melhora e empata tecnicamente com reprovação pela primeira vez. A do governador Elmano volta a oscilar positivamente após queda em junho. E a de Lula mantém estabilidade. Datafolha Fortaleza, avaliação do governo. Essa fitinha, esse risco aqui verde é bom e ótimo. O amarelo é regular, o vermelho ruim e péssimo e o preto não sabe. Olha como é que está aqui Sarto. Está com 43% regular, 29% ruim e péssimo e o verde, que é bom e ótimo, 25%. Isso, avaliação do prefeito Sarto. É o governo do prefeito Sarto, é o governo, a gestão. A gestão do governador Elmano de Freitas recebe 35% acham regular, que é o amarelo, 33% bom e ótimo e 28% ruim ou péssimo. Governo Lula, 45% bom e ótimo, 32% ruim e péssimo e 21% é regular. Ainda sobre essa pesquisa,
Outra matéria Sarto destaca ações da gestão e critica o governo do estado. Está muito parecido, a gente já leu aqui, acho que foi ontem, a briga entre a disputa pela prefeitura de Fortaleza é muito parecida, foi até uma leitura que a Amanda fez, com a disputa lá no Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes fica brigando com o governador. Aqui também, a briga do candidato Sarto, quando vai criticar, critica o governador. Até porque o Evandro não tem experiência de gestão, sempre foi parlamentar, deputado e presidente da Assembleia Legislativa. Aí a maneira de dizer, ele vai criticar o governo do estado. É muito parecido essas duas situações. Outra matéria do jornal O Povo é sobre os debates que o jornal realizou os 3 dias da semana. O primeiro foi com os candidatos a prefeito do Crato, o primeiro foi de Barbalha, o segundo dia foi do Crato e o terceiro dia dos candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte. E a manchete da matéria diz: propostas, defesas de gestão e embates, veja os pontos dos debates do povo no Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha. Aqui em Fortaleza, Capitão Wagner projeta trabalho dobrado para manter a liderança dele nas pesquisas de intenção de voto. Hoje, dia 24 de agosto, está completando 70 anos do suicídio do presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, 70 anos após a morte, as disputas quanto ao legado do ex-presidente. A influência de Getúlio segue para o bem ou para o mal nas políticas econômicas e sociais brasileiras, além do modo de fazer política. Aqui a foto dele. Abre aspas. Deixo à sanha dos meus inimigos o legado da minha morte. Fecha aspas. Começa assim a primeira versão da carta de Getúlio Vargas, escrita para ser divulgada após o suicídio do presidente em 24 de agosto de 1954, há 70 anos. Apesar de essa frase retirada da versão oficial que circulou na época, a frase se provou verdadeira até hoje. Historiadores e cientistas sociais discutem quando ou se a Era Vargas realmente acabou. Oficialmente, a denominação do governo de Getúlio abrange até 1945, quando o mandatário saiu do poder após 15 anos seguidos divididos em governo provisório, constitucional e ditadura do Estado Novo. No entanto, o próprio Getúlio retornou à presidência na década seguinte, depois deixou sucessores diretos, com influência de forma indireta nas políticas econômicas, sociais e no modo de governar das gestões posteriores. Até hoje, esse fato que abalou, na época, em 1954, a política nacional, com um tiro ele se matou, e ainda hoje esse é relembrado. E o Jornal Povo faz essa memória. Na área de economia, a matéria aqui primeira é um fato que ocorreu ontem. O governador Eumano de Freitas, ele autorizou a continuidade das obras do anel viário. E ele disse na ocasião que são 15 meses de obras, ele acha que dá para concluir e que vai custar 97 milhões de reais.
dinheiro do governo federal. É essa matéria aqui principal. Após pleito da população, o governo estuda instalar passarelas para pedestre na rodovia, que é esse anel viário que fica entre os municípios de Fortaleza e Maracanaú. Vendas de veículos novos crescem 16% em julho, no Ceará. De volta ao top 10 das exportações, algodão ganhará certificação no Ceará. Sudene, Ceará tem 64 cidades com projetos de incentivo. Ceará registra 171 casos confirmados de febre oropouche, aponta boletim da Secretaria da Saúde. Arbovirose, registros da doença se concentram na região do maciço do Baturité. Foram 28 novos casos confirmados somente na última semana. E quais são as cidades que estão infestadas olha aqui o inseto. Maruim, como é conhecido o mosquito Culicoides paraensis, é o vetor da febre do oropouche. E os casos estão concentrados lá na Serra do Baturité. Em Aratuba, 40 casos, no município de Aratuba. No município de Capistrano, que não fica na serra, mas é na região, fica embaixo, logo depois de Aracoiaba, em Capistrano, 38 casos. No Pacuti, lá perto de Palmácia, na serra, em cima da serra, perto de Guaramiranga, Pacuti, 31 casos da doença. Mulungu, 27. Redenção, embaixo da serra, 21 casos. Em Baturité, 11 casos. E em Palmácia, 3 casos. Guaramiranga, que fica ali também, não tem nenhum caso registrado. Só nesses municípios que eu falei. Pernambuco cria comitê técnico para enfrentamento da doença. Lá em Pernambuco já estão se precavendo. Ainda na área de cidades, Praça das Flores ganha gatil, tem um canil para cão e tem um gatil para gato. Mas cresce abandono de animais no local, dizem frequentadores da praça. Muito conhecida essa Praça das Flores, ali em frente do Hospital do Exército. Quadra para basquete foi reformada e instalado espaço para beach tênis. Ainda falando da praça, equipamentos de exercício precisam de manutenção. E essa praça tem lá uma propaganda dizendo que ela é mantida. A manutenção é feita pela empresa do Beto Sturdet, que tem um prédio bem na esquina. Não sei se ainda a empresa está fazendo essa manutenção, mas a primeira reforma foi feita pela empresa do empresário Beto Sturdet. O governador do estado inaugurou ontem a Escola de Gestão, inaugurada para reforçar a assistência social no Ceará. Essa escola fica no centro de Fortaleza. Cursos, especializações, seminários e outras atividades pedagógicas serão ofertadas pela unidade. E por último, eu termino aqui a leitura das páginas internas do Jornal Povo com a manchete do caderno de esportes. Série A, cenário favorável. Vice-líder, o Fortaleza encara o Corinthians, o jogo é amanhã, às 16 horas, o Corinthians, que está na zona de rebaixamento e mira chance de chegar. Isso agora é o Fortaleza. O Fortaleza mira a chance de chegar à primeira posição novamente. Ele passou aí uns 40,
semana passada nos 48 horas como primeiro colocado. Quer voltar à primeira posição do grupo do Brasileirão. No Castelão, deve ter casa cheia outra vez amanhã às 16 horas. Amanda. A gente segue agora para as páginas internas do Correio Brasiliense. O primeiro destaque é sobre a crise na Venezuela. Após conversa entre os presidentes Lula e Petro, as chancelarias dos países articulam um comunicado a ser divulgado nos próximos dias sobre a decisão do Tribunal Supremo de Justiça de reconhecer a reeleição do ditador Nicolás Maduro. O Brasil e a Colômbia avaliam aí uma reação conjunta entre os países. E falando também sobre a Venezuela, os Estados Unidos, a União Europeia e mais 10 países rechaçam a reeleição. Aqui há em destaque o trecho da nota dos Estados Unidos que diz que as tentativas contínuas de reivindicar fraudulentamente a vitória de Maduro apenas agravarão a crise. Estamos prontos para apoiar um processo inclusivo liderado pela Venezuela para restabelecer as normas democráticas. Também em destaque na área da política, agora no Brasil, são as emendas parlamentares. A Controladoria Geral da União terá de facilitar o acesso aos dados sobre a destinação dessas emendas. O ministro do Supremo, Flávio Dino, manda o órgão apresentar um projeto de mudança do portal da transparência para que não haja obstáculos à obtenção destas informações. Também destaque aqui é Pacheco, o presidente do Senado, dá um aviso aos bolsonaristas e disse que as pressões para que seja pautado pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não funcionará enquanto ele comandar o Congresso. Também em destaque aqui na área da política é Lula e diretor da Anvisa trocam críticas. Também destaque aqui na coluna de Denise Ruttenberger sobre a chuva de impostos. Concentrado no que fazer para manter intactas as emendas ao orçamento, o Congresso está pressionado a rever a alíquota padrão da reforma tributária e a proposta do governo de aumentar alíquotas de juros sobre o capital próprio e a combinação sobre o lucro líquido das empresas. Os empresários se preparam para dizer aos parlamentares que, além da contribuição sobre bens e serviços mais altas no mundo, vem agora mais impostos sobre quem gera empregos. Eles pretendem lembrar aos congressistas que a receita governamental subiu pela 8ª vez seguida, mas a despesa tem crescido mais e está ficando insustentável. Esse clima vai esquentar quando o governo enviar o orçamento de 2025 ao Congresso, esperando receita a partir do aumento dos impostos. Também em destaque no Legislativo é a hora do veredicto para Brasão. O Conselho de Ética da Câmara marca para quarta-feira a leitura do relatório sobre uma possível cassação do deputado acusado de encomendar a morte da vereadora Marielle Franco. O documento está guardado em um cofre. O caso só deve se definir após as eleições. Também em destaque agora pelo Brasil é sobre a saúde pública, a febre Oropouche. Cientistas buscam reunir mais informações sobre a doença que tem sintomas semelhantes ao da dengue e da chikungunya. A febre Oropouche, ela é causada por um arbovírus que existe no Brasil desde a década de 1960. Até então, ele ficava concentrado na região amazônica. Este ano, pela primeira vez, a doença se espalhou pelo país e já contabiliza mais de 7.000 casos e 2 mortes. O virologista da Fiocruz, Felipe Naveca, diz que é um vírus que temos muito menos informação do que em relação à dengue. Do ponto de vista de tratamento, estamos procurando. Ele é de suporte, não existe específico e não existe ainda uma vacina. Ainda em destaque na área da corrupção aí pelo Brasil, operações da Polícia Federal miram
Tocantins. Também aqui a entrevista com Suemi Mori, ela que é diretora das Relações Internacionais da CNA, as regras mais duras da União Europeia sobre os produtos de áreas desmatadas podem prejudicar principalmente pequenos e médios produtores, pois não há distinção entre o desmatamento legal e ilegal, de acordo com a expectativa, de acordo com a executiva da entidade agrícola, que ela fala sobre os riscos para os exportadores. Ainda em destaque na área da economia, é sobre a reforma tributária. O IVA será o maior imposto do mundo. Os novos cálculos do Ministério da Fazenda revelam que mudanças do Congresso elevaram a alíquota para quase 28%. Sobre os juros americanos, Powell sinaliza o corte de juros a partir de setembro, ele que é o presidente do Banco Central americano. E sobre o Banco Central brasileiro, as falas de Galípolo agradam o mercado. Agora, pelo mundo, as eleições nos Estados Unidos, a corrida na reta final. Há 73 dias das eleições presidenciais, Kamala Harris busca aproveitar o impulso da Convenção Nacional Democrata. Donald Trump critica o discurso da adversária e a qualifica como fraca. Candidatos se preparam para o debate que vai acontecer no próximo dia 10 de setembro. E por fim, o destaque aqui é na Alemanha. Ataque à faca mata pelo menos 3 pessoas. E na conexão diplomática, Silvio Queiroz escreve sobre a oposição com a bola. São esses aqui os destaques internos que a gente tem hoje no Correio Brasiliense. O que a gente pode destacar no valor econômico, Celi? A gente pode destacar, Amanda, é uma matéria na área de política, tratando ainda dessa briga entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte: propostas de emendas constitucionais para limitar o poder do Supremo Tribunal Federal e facilitar o impeachment de ministros do STF entram na pauta da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Entra na pauta porque essas emendas, essas propostas de emenda foram liberadas pelo presidente Arthur Lira. Quem tem o poder de pautar, de fazer a pauta de votação das casas legislativas é o presidente. Se ele segurar a proposta, ela fica na gaveta. Isso, ele que faz a pauta, ele tem a prerrogativa de fazer a pauta. Isso na Assembleia Legislativa do Ceará, isso na Câmara Municipal, isso no Senado e também na Câmara Federal. Como o presidente Arthur Lira liberou, então ela começa a proposta, a matéria começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça, que é onde se analisa a constitucionalidade daquela matéria, daquela proposta, daquele projeto. E diz o seguinte: mesmo após o acordo entre o Congresso, o governo, que é o executivo, e o judiciário, em torno das emendas parlamentares ao orçamento, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, Caroline de Toni, ela que é do PL de Santa Catarina, pautou a sessão da próxima terça-feira, dia 27, 4 propostas para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, STF, e ampliar o rol de ações que podem levar ao impeachment de um ministro da Corte. Parte desse pacote estava paralisado por decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é do PP aqui de Alagoas, mas foi enviada por ele à CCJ após a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, de suspender o pagamento das emendas orçamentárias até que fossem criadas regras para dar mais transparência. Bolsonarista Caroline de Toni critica o STF pelo ativismo judicial. A parlamentar resolveu dar prosseguimento ao tema e nomeou 2 aliados, que são os deputados Felipe Barros, do partido dela, que é o PL do Paraná, e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é do partido dela, PL de São Paulo.
como relatores, os dois como relatores, de propostas de emenda constitucional que limitam os poderes da Suprema Corte. Uma das PECs permite ao Congresso Nacional sustar a eficácia de julgamentos do STF sobre a análise da constitucionalidade de normas ou de leis. Para isso, é preciso o voto favorável de 2/3 dos deputados e senadores, ou seja, 342 dos 513 deputados da Câmara Federal e 54 dos 81 senadores. Essa proposta de emenda à Constituição foi apresentada pelo deputado Reinhold Stefanes, do PSD do Paraná, com o apoio de 184 deputados. O apoio de 184 assinaturas. A outra PEC, já aprovada no Senado Federal em novembro passado, restringe as decisões monocráticas, também decisões individuais, dos ministros do STF e de outros tribunais superiores, como o do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Só poderão ser usadas essas decisões monocráticas para sustar a eficácia de leis durante o recesso judicial, que acontece no final do ano e também no meio do ano. E ainda assim, a decisão monocrática deverá ser submetida ao colegiado desses tribunais. O colegiado é quando eles todos estão reunidos, é o pleno do STJ, do STF. Ele tem que ser submetido ao colegiado em até 30 dias. Caso aprovado o parecer da comissão pela admissibilidade dessas PECs, elas ainda precisam passar por comissões especiais antes de irem à votação no plenário. Além disso, a deputada Ditone colocou na pauta 2 projetos de lei que visam ampliar o rol, que visa ampliar a relação de ações que podem ser já crime de responsabilidade de ministros do STF. Entre elas, a de usurpar competências do Legislativo. A proposta surgiu como uma reação da bancada evangélica a julgamentos progressistas no campo do aborto e da pauta de costumes. Esse projeto chegou a ser rejeitado pela própria CCJ em 2021, mas não foi arquivado. A deputada Ditone nomeou um novo relator para esse projeto de lei, que é o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, que já apresentou um parecer favorável, mas com algumas alterações. Essa foto aqui é da deputada Caroline Ditone, ela é do Partido Liberal, do PL de Santa Catarina, bolsonarista e crítica da atuação do STF, e é a presidente da mais importante comissão de todas as casas legislativas, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Com a leitura dessa matéria, Amanda, eu encerro aqui a minha participação na leitura dos jornais deste sábado. É com você. E assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de notícias deste sábado, te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima!